Memória positiva. Por trás da vitória, teve a luta. Boa tarde, ouvintes da Rádio Aranãs, você que nos acompanha pelo seu radinho velho guerreiro aí, e você também que nos acompanha pelas nossas redes sociais, pelo Instagram, pelo YouTube. Está começando Memória Positiva aqui dentro do Tarde Legal. Memória Positiva que vai ao ar sempre aos sábados às 2h20 da tarde, contando histórias de luta e também de sucesso. Nosso convidado de hoje, se eu falar Paulo Alves, pode ser que você não saiba, mas se eu falar Paulo da Visa, todo mundo conhece. Muito boa tarde, Paulo. Boa tarde, Ailson. Boa tarde a todos. Obrigado por aceitar nosso convite para estar aqui, Paulo. A gente sabe que foi muito difícil, porque a sua vida é corrida, mas você conseguiu encaixar na agenda para estar com a gente aqui hoje, para a gente contar um pouquinho a sua história de vida. Eu que agradeço pelo convite aí. Vamos bater um papo legal hoje. Ô, Paulo, você vem de uma família de quantos irmãos? Então, a minha família, em filho, sou eu, mais duas irmãs e mais uma terceira irmã, que é irmã de criação. Mas ela foi muito novinha lá para casa, próximo de 3 anos de idade, então nós somos 4 irmãos. E você nasceu em Capelinha mesmo? Sou filho de Capelinha. Capelinha? Sou filho de Capelinha. E nasceu já e foi criado na cidade ou você chegou a morar na zona rural? Então, eu morei um tempo na zona rural, mas eu era muito, muito, muito novo, então eu tenho pouquíssimas lembranças. Eu acredito que em torno de um ano e pouco, mas eu era muito, muito novo, então as lembranças são bem, bem remotas mesmo. Como é que foi sua infância, Paulo? Então, Jailson, eu fui criado ali na rua Santa Cecília, no bairro Maria Lúcia. Os antigos lembram como Morro do Orozino, né? Ah, chamava Morro do Orozino? Ali, a rua Santa Cecília chamava Morro do Orozino até uma certa altura. E a partir ali dos 6, 7 anos de idade, eu já comecei a me aventurar no mercado de trabalho como vendedor de picolé e engraxate. Todos os sábados. Você começou muito cedo? Comecei por volta dos 6 para 7 anos de idade, eu já estava na batalha, na ativa. Como se diz, naquela época, né, os nossos pais não tinham condições favoráveis para nos garantir, digamos assim, aquele conforto, então. E meu pai também sempre muito rígido, muito rigoroso com essa questão da criação de todos nós. E eu vejo assim, foi muito bom, né? Foi muito bom essa questão da gente não ter não ser filho de pai rico, como a gente brinca. E ele também com toda a firmeza, com toda a rigorosidade dele ali, ele foi me ajudando, foi como se diz, mandando para o mercado, né? E então, assim, dava todos os sábados a partir das 5 horas da manhã, eu já levantava ali, eu tinha, né, assim, minhas memórias mesmo ali a partir dos 7 anos de idade, 8 anos, eu já acordava às 5 horas, pegava a minha cadeira, minha caixa de engraxate e descia para a feira livre. Ficava ali até umas 7h30, 8 horas, atrás do antigo supermercado Líder, do seu Zé Neves. Ali, entre dava 7h30, 8 horas que a sorveteria do Breu abria, eu já corria lá, pegava uma caixa de picolé também, já colocava do lado da caixa de engraxate. 2 rendas. 2 rendas. E depois também, a partir das 9h30, 10 horas, aquelas senhoras já fazia feira e passava perto da gente ali com a sacola pesada de feira, 2, 3 sacolas, a gente oferecia: outra senhora, vamos carregar a feira aí, quer carregar a feira? Aí a gente carregava a feira para ela também. Então já era uma terceira renda. E assim foi indo. Eu lembro uma lembrança bacana que logo ali do lado, aonde em frente era o supermercado União, Piteca tinha uma loja de calçado ali. Se eu não tiver enganado, acho que era até mesmo que modas mesmo. Ele tinha uma loja de calçado ali, eu lembro que foi na época daqueles tênis da Rainha, da marca Rainha, um tênis cobiçado por toda a criançada. Eu pedi ao meu pai um tênis. Era um sonho de consumo. Sonho de consumo. Falei: seu pai, me dá um tênis daquele e tal. Ele falou: eu não vou te dar não. Eu posso ir lá no Piteca, vou comprar, vou fazer uma nota lá no meu nome, naquela época tinha as notinhas, e você vai pagar. Trabalha e paga. Beleza. Então, assim, a partir disso aí, né, dessas oportunidades, dessas dicas mesmo, de educação mesmo que os pais vão nos dando, eu fui
né, aprendendo dessa forma. E como é que foi seu primeiro contato, Paulo? Que até então você estava indo dependente, dependente, dependente. Aí quando você começou a fazer sua primeira atividade e receber dinheiro e falar assim, olha, esse dinheiro eu que engraxei esse sapato, é meu, ó, esse dinheiro eu vendi um picolé, é meu, esse aqui eu carreguei uma feira ali, ganhei um dinheirinho ali, é meu. Como é que foi esse? Deve ter sido um êxtase você ter o seu dinheiro naquele momento. Como é que foi isso? Então, já eu sou assim, eu toda a vida fui muito curioso. E, e assim, também sempre tive uma ambição de querer conquistar as coisas. Então, eu lembro que nessa primeira caixa de engraxate também foi meu pai que me ajudou. Ele tinha um senhor que tinha uma mercearia na próxima igreja Sagrado Coração. Ele foi lá, comprou, pedi ele, falei, pai, me ajuda a montar uma caixa de engraxate, porque eu via o Dequinha do táxi, né, que foi inspiração pra gente nessa época. E outros mais ali. Tem um rapaz também que engraxava sapato lá na época, que era o Neguinho. Hoje ele é funcionário do Seu Caldeira. E eles tinham o engraxate deles ali no centro da cidade. E eu vi eles trabalhando e batalhando ali. Falou, poxa, esse negócio, né, vamos dizer, é uma oportunidade que eu tenho. Naquela época, crianças de 8, 9, 10 até 16 anos podia trabalhar, hoje não pode mais. Uhum. Aí meu pai me ajudou, foi lá, comprou esse material para mim. Eu pedi um senhor também ali na rua, no Morro do Orozinho, um finado José de Lesbão, que a gente conhecia, fez a caixa de engraxate para mim. E a partir daí eu comecei a dar o meu pontapé inicial na vida de empreendedorismo. E eu percebo que desde aquela época as adversidades já acompanhavam. Teve um belo dia eu descendo ali naquele morro muito pesado, a minha cadeira virou. Eu era muito pequeno, mal aguentava o peso da cadeira com a caixa de engraxate. O engraxate virou, derramou a tinta tudo, quebrou tudo. E naquele momento ali a vontade era de começar a desistir. Falei, poxa, não pode, tem que. Juntei o que deu para juntar ali, desci para a feira, né? Como se diz, consegui engraxar alguns pares de sapato ali, rendeu uma graninha. Voltei lá, comprei de novo e comecei de novo. Uhum. E Com essa renda sua, você ficava com ela ou você já inteirava a renda familiar, já dava um dinheirinho em casa? então, já eu lembro que teve uma época que no final de ano que as coisas estavam bem arrochadas. E eu ganhei uma grana extra no final do ano que foi até o Vils Poeira. Eles tinham um posto panorama lá no centro. E nessa época o Wilson deixou eu lavar carro lá. Eles tinham um lavadorzinho lá, uma mangueira e tal. Ele falou, ó, se você quiser lavar carro, eu deixo, mas aí você vai me dar X% para ajudar a pagar a água. E eu lembro que nesse final de ano eu consegui ganhar uma graninha a mais. Uhum. E nesse final de ano eu consegui até ajudar meus pais a comprar material de escola para mim e para as minhas irmãs, né? Uhum. E também foi uma época em que a colheita do café aqui era bem forte. E eu aproveitei assim um mês de férias de escola e fui pro café com a minha mãe colher café. E assim, sempre dava um jeito de ganhar uma graninha. Eu nunca assim, o meu perfil nunca foi de trabalhar de agregado, de empregado, digamos assim. Então eu sempre procurei aventurar em alguma coisa para ter aquela independência. Você citou uma pessoa aí que eu já liguei para ele umas 4 ou 5 vezes convidando para estar aqui, que é o Wilson. É um cara que eu tenho uma profunda admiração por ele. Cara que eu gosto muito, é bom a gente conversar. Conversar com o Wilson é receber uma aula. Ele tem uma visão, uma coisa fora do normal. Então, Wilson, ó, você deve estar assistindo aí, que eu sei que você acompanha todo Memória Positiva. Tá faltando você aqui ainda, viu? Tô te esperando. Eu acho que nessa vida nossa, Jailson, eu sempre comento e sempre que eu posso falar disso eu falo, é da palavra gratidão, né? Nós não podemos esquecer das pessoas que passaram nas nossas vidas. De um modo ou de outro, alguém contribuiu na sua vida, né? Então, Uhum. assim, eu tenho pessoas que eu não esqueço. O Wilson foi uma pessoa que, né, que, como diz, fez parte da minha história, né? Como eu citei aqui o Dequinha do táxi, na época do Posto Panorama, o Wilson deixou eu lavar carro, depois ele me deu uma oportunidade de cobrar conta,
né? Eu Uhum. pegava a pasta de conta e ia cobrar conta. E assim como ele, teve várias outras pessoas São importantes, que né? são importantes, que ajudam a construir. São anjos que aparecem na vida Sim, da sim, gente, né? né? Assim, então essa palavra gratidão a gente não pode esquecer, Uhum. né? Ô, Paulo, e desse tempo todo que você estava trabalhando, começando muito cedo, você continuou estudando, continuou cumprindo com seus compromissos escolares? Sim, ixi, essa questão de escola aí, meu pai e minha mãe nunca deixou a gente evadir da escola de jeito nenhum. É, estudava de manhã, depois da aula eu já passava na sorveteria do Breu, pegava uma caixa de picolé, chegava em casa, almoçava rapidão, deixava a mochila e ia vender sorvete para rua fora, ia vender picolé. Ficava ali até 4, 5 horas da tarde, voltava, aí já tomava meu banho ali, já vinha a cobrança de fazer os deveres de casa na época, né? Mas o deixar de estudar não podia deixar de jeito nenhum, Uhum, né? uhum. Isso aí era e é importante para nossa vida até hoje. Ficou na sua mente, assim, dificuldades nesse início? Dificuldades em todos os sentidos. Foi muito difícil o início para você? Ô, Jailson, eu acho que a dificuldade ela existe, né? Existiu e existe. Eu acho que para qualquer um que começa do zero ou até mesmo do menos zero, mas assim, parar nessas dificuldades é que é o segredo. Então, eu agradeço muito a Deus pelas oportunidades, sabe? Às vezes, onde muitos vê dificuldade, a gente precisa ver oportunidade, né? Uhum. Eu lembro que naquela época eu tive a oportunidade de passar pela Guarda Mirim também. Ah, você também teve na Guarda Tive Mirim? na Guarda Mirim. Foi assim, foi um momento ímpar na minha vida, foi uma escola, né? Eu tive na época em que tava o Léo da Unimed, o Jorge Len, aquela turma toda ali, o Sérgio que tá na Super Safra, né? Então eu acho que Moldou a personalidade e o caráter de muita gente a Guarda Mirim, né, Paulo? Jailson, eu acho que é um projeto que jamais poderia passar pela possibilidade de findar, né? Uhum. Como acabou. O, o até então saudoso Getúlio Lafayette, eu acho que foi um homem que às vezes não agradava a alguns, mas no nosso caso, eu acho que assim, É não porque o teve Getúlio ninguém ele tinha que uma personalidade forte, ele pegava para firme, fazer acontecer, ele era muito firme nas firme. coisas. E ele não fazia questão de falar nada para agradar, né? Ele Não. chegava e falava o que precisava ser falado, quer goste, porque a sinceridade muitas vezes ela chateia as pessoas, né? Muitas pessoas gostam de ser enganados. E ele era sincero, ele era duro, então ele chegava, ele cobrava e pronto, e tinha que ter uma disciplina. Então, Jailson, naquela época, a turma nossa, de todos que passaram daquela época, assim, eu acho que deve ter uma ou duas pessoas que não conseguiram, né, como se diz, caminhar mesmo no caminho da retidão. Mas 99% daquela turma nossa, as filhas do seu Geraldo, né, que me veio na mente agora, ah, quem mais? O Valdirinho que trabalhou no Cicobi. Então são pessoas de bem, são pessoas de caráter, né? Uhum. E então eu acho que é um projeto que precisava existir até hoje, né? Você está falando aí do Getúlio, ele não massageava o ego de ninguém, Não. né? Ou é, né? Eu acho que aquela disciplina que ele tentava, que ele cobrava da gente, aquela disciplina ela precisava vir, né? As Até pessoas, hoje. os jovens, eles viam que tinha uma disciplina dentro da Guarda Mirim, isso eu estou falando a nível de todas, e ele entendia que nas empresas que ele fosse trabalhar, que ele tinha que ser disciplinado também, né? Que ele tinha que ter um compromisso, então ele devia satisfação a um patrão, devia satisfação a um diretor da Guarda Mirim, então ele se mantinha numa certa... E aquilo direcionou muita gente em bons cargos, né, Paulo? Sim, aquela disciplina nossa, ela começava ali desde a escola, né? Passava pelo trabalho, igual você falou aí. O meu primeiro emprego foi no hospital, como, né, office boy do hospital, como guardinha. Final de semana nós tínhamos o compromisso de acordar domingo cedo, ou me desculpa, no sábado nós íamos Instrução. para instrução, cuidar do papel aquela papelada, reciclagem, a gente juntava papel reciclado para ajudar a manter a entidade. Domingo cedo nós estávamos na Santa Missa, isso era regra. Uhum. Depois da Santa Missa nós íamos para Praça de Esportes, né, que tinha
a gente chamava de física. Às vezes, depois do almoço, tinha alguma, né, a gente chamava de algum acampamento e tal. Mas isso aí era a regra e tinha que ser cumprido. Né? E de acordo com o que você falou, eu lembro hoje, por exemplo, sempre que eu lembro de Guarda-Mirim, uma das primeiras pessoas que me vem na cabeça é o Sérgio, que Uhum, trabalha na Super Safra. Eu acho, se eu não tiver enganado, foi praticamente o primeiro emprego dele. Quantos anos que ele está ali até hoje, né? uhum. Um É, cara de caráter, é né? verdade. Firme. Aqui na rádio nós temos um exemplo, né? O Maciel que trabalha com a gente, Maciel, chegou como sim, guarda-mirim, sim. excelente profissional, excelente funcionário hoje. Eu passei pela guarda-mirim por um curto espaço de tempo em Diamantina também, porque o que que acontece? Você chegar e colocar, encaixar um filho naquela idade ali de 13 anos, no emprego, quase ninguém empregava. Então tinha que passar porque era guarda-mirim que pegava referência do aluno, do guarda ali, pegava referência de família, referência de tudo, e inseria ali naquelas empresas. Trabalhei até no início com o Olemar, advogado, irmão do Omar, aqui de Capelinha, e isso me direcionou, porque logo a seguir eu comecei a trabalhar na Câmara em Diamantina, onde eu fiquei 7 anos e meio, depois trabalhei um tempo na Prefeitura, mas o que abriu as portas para mim foi justamente isso. E assim, eu falo que tem instituições, Paulo, que é importante ter nas cidades. Guarda-Mirim tinha que voltar, eu acho que é uma delas. Segundo, eu acho que escoteiro, o escoteirismo é uma coisa muito interessante. Os meninos entravam como, lá em Diamantina tinha, depois acabou, entravam como lobinho desde pequeno. Então vinha aquela integração, aquela disciplina, depois virava um escoteiro, fazia os acampamentos, viajavam, fazia aquela coisa toda, ensinava sobrevivência, ensinavam a natação, que eu acho que deveria ser uma matéria, uma das matérias também devia estar no currículo, porque se você pega natação, quando tem algum desastre, você vê pessoa morrendo, pessoa com 30 anos não sabe nadar, não teve oportunidade de aprender a nadar. Uma criança, às vezes tem um alagamento ali, ele não sabe ter uma disciplina para poder fugir, né, de um alagamento no período de chuva. Então, são coisas que fazem falta. E também tiro de guerra, né? Passei também por isso. E eu acho importante tudo que tenha disciplina para moldar as pessoas, eu acho que isso é bem empregado depois quando ele entra no mercado de trabalho. Essa disciplina aí, igual você está falando, isso aí é imprescindível na nossa vida. E uma coisa que eu prezo muito, Jair, também, é a vida espiritual, sabe? É a vida espiritual porque eu tinha, acho que 4 para 5 anos de idade, eu lembro da minha avó, a gente na roça e ela me ensinando a rezar o terço, Uhum, né? Então, assim, creio muito que muitas e muitas vezes, muitos livramentos que Deus colocou na minha frente foi por orações da minha avó, né? Se tem uma pessoa que me deixou muita saudade, que me ajudou muito, que me ensinou muito, ela não sabia, eu até brinco, ela não sabia escrever o O de cabeça para baixo. Mas a sabedoria que ela tinha, né, a experiência de vida, aquele carinho, o caráter daquela senhora, né? Meu avô você chegou a conhecer, né? Muitos uhum, conhecem como Nego do Ambrosino, também uma pessoa que eu acho que foi também minha avó que ajudou muito na caminhada dele. Minha avó era mulher de rezar 2, 3, 4 rosários por dia, né? O uhum. rosário, até então na época dela, eram 3 terços, 150 Ave-Marias. Ela rezava 2, 3, 4 vezes por dia. Não tinha energia elétrica na época, na roça, mas ela tinha lá o rádio de pilha dela. Todo santo dia, no final da tarde, ela acompanhava a hora do Ângelus pela Rádio Aparecida, né? Então, assim, eu vejo que aquela espiritualidade que ela cultivou durante a vida dela, ela tentou passar pra gente. E hoje assim, o meu pilar, o pilar da minha vida hoje é a espiritualidade. Porque se hoje eu estou onde estou, se eu administro o que Deus me confiou, é por misericórdia e pela graça dele. Então, eu acho que tudo hoje, né, eu tô com 40 anos de idade, eu acho que esses 40 anos de idade foi carregado mesmo nas mãos de Deus. Então, eu acho que o ser humano, se ele quer tomar um rumo na vida, se ele quer ter sucesso na vida, a primeira coisa que ele tem que fazer é buscar esse caminho da espiritualidade e acreditar em Deus, né? Não é Uhum. acreditar em um Deus, não, porque só existe um. Então é acreditar em Deus e buscar essa confiança
como se diz, e partir para cima. Aí você foi trabalhando como engraxate, vendedor de picolé, essa coisa toda. Depois você caiu na Guarda-Mirim. Caindo na Guarda-Mirim, você trabalhou onde? Então, eu saí da guarda, quando eu estava na Guarda-Mirim, meu primeiro emprego foi no hospital como guardinha. Aí eu fiquei um tempo na Guarda-Mirim. Logo depois, eu tive a oportunidade de trabalhar no Posto Trevo. Aí eu vim trabalhar no Posto Trevo, limpando o pátio lá, varrendo, enfim. Aí eu tive um acidente lá no Posto Trevo e saí do posto. Tive depois a oportunidade também de trabalhar na oficina também com o tio Donizete, né? Uhum. Acho que todo mundo conhece eu como Donizete Pescoço. Percurso. Covarde até não ter aonde. Você já pegou no nariz dele? Vixe, teve um dia que eu fui, não sei que eu tava arrumando, segurando um radiador lá pra ele soldar. Eu vacilei e mexi com o radiador e ele tava com aquele maçarico de corte e passou o maçarico de corte no meu braço. Se fosse hoje, eu tava preso. Alexandre Moraes tinha mandado prender, ele tava preso até hoje. Eu tenho. Eu sou um dos que posso falar que eu sou um dos únicos que conseguiu pegar no nariz de Percurso. Deve estar correndo até Pôs hoje fogo numa também. jaqueta minha na praça, você acredita? Um dia eu peguei, não pode pegar no nariz dele, gente, porque ele começa a espirrar. Ele tem uma alergia, um toque lá que ele tem lá. Se pegar no nariz dele, ele espirra a vida toda. E um dia eu peguei no nariz dele. A gente tava na praça, eu peguei, saiu espirrando pra lá, sumiu. E eu lembro que tava tendo um evento na praça, eu tô lá parado na porta do Bradesco, quando eu notei um calor subindo do lado assim, um calor, eu falei, mas que calorão é esse? Quando eu olhei do lado, minha blusa pegando fogo, ele veio com um cigarro e pôs um cigarro dentro do bolso da minha blusa, e a blusa tinha um coisa assim, meio de nylon assim, isso pegou fogo, rapaz, e eu dando tapa desse tempo, pulando e arrancando a blusa, Não pôs tem fogo na minha blusa. responsabilidade de uma Nenhuma. galinha. Não tem juízo da galinha. Mas, gente, aí, uma alma boa, né? Boa, Cara de um boa. coração Aí eu- foda dali de família. trabalhei com ele um tempo na oficina. Eu falei, tio Donizete, isso aqui não é meu ramo não, cara. Eu não dou conta de mexer com isso aqui não. E fui pingando. Depois que eu saí dele, tive a oportunidade de trabalhar no ramo de farmácia. É um ramo que eu sou apaixonado, viu, Jailson? Eu acho que se hoje eu não trabalhasse no ramo que eu trabalho, eu tivesse uma oportunidade, ou pelo menos a oportunidade de criar uma oportunidade, é um ramo que eu trabalharia, assim, que eu sou apaixonado com o ramo da área Gostou de do saúde. ramo? Demais, demais. Eu trabalhei aqui em Capelinha, na antiga farmácia Santos Expedito, na rua Belo Horizonte. Depois dessa farmácia, meu pai decidiu a gente morar em Nova Serrana, a gente foi para Nova Serrana, ficou um tempo, também trabalhei em farmácia lá. Depois disso, eu morei em São Paulo, né, quando os meus pais se separaram. Aí minha mãe foi embora para São Paulo, eu fui com ela. Trabalhei lá também um bom tempo no ramo farmacêutico, numa rede de farmácia lá. Então, assim, são, são algumas passagens da nossa vida que nos deixa, né, meio que apaixonado. Eu gosto muito, muito do ramo. E assim, não tem nada a ver com o ramo que eu mexo. Uhum. Mas é um ramo que eu aprendi a gostar, né, esse ramo da área de Teve uma saúde. época que você se aventurou também na música, né, Paulo? Também, eu Como é que chamava a dupla? Paulo, era e Paulo, Costa e Paulo Rafael, Costa e Rafael. Judas lá da farmácia Santos Expedito, né? É. Judas hoje mora no sul de Minas, Tá parece. morando no sul de Minas? Ah, parece que foi pra Lavras, né? Acho que Sim, Lavras. eu acho que ele foi pra lá. É. Agora tá aventurando no ramo de fazendeiro lá, tá mexendo Fazendeiro com agora. gado leiteiro também. Gado, gente boa, um Eu abraço pra lembro, ele, se ele estiver vendo Tinha a os gente aí. comícios, vocês Sim. cantavam nos comícios. Chico Neves nos deu uma força na época, né? Nos ajudou, Mexe, mexe que é bom, que era a música que vocês tocavam. também. Ajudou, comprou um teclado e tudo, né? Outra pessoa bacana também que a gente não esquece, vira e mexe, a gente lembra do Tico, uma pessoa também muito... Chico ajudou muita gente, Sim, né? sim. Direcionou muita gente, Ele tem deu uma história muito oportunidade a bacana aqui muita na rádio também. Eu acho que como se diz, na vida em si, né? Passou. gente. Acho que por onde ele passou, ele deixou saudade. É verdade. E na música você ficou um tempo, mas não era seu ramo também, não. Não, também não. Tem muita gente que brinca comigo, fala, moço, mas você muda rápido demais de opinião, sei lá, de norte. Eu acho que, penso eu assim, que ninguém foi feito para um só lugar até que você encontre o seu lugar. Então, às vezes a gente fica querendo, sei lá, viver algo que você não está preparado para aquilo, Uhum. né? E graças a Deus, Deus vai nos
nos tirando de lugares onde a gente acha que aquilo é para ser nosso lugar. Então, eu acho que essa flexibilidade de mudança na minha vida que às vezes também me ajudou muito a conquistar alguns lugares. Porque é terrível quando você fica dando murro em ponta de faca, você é obrigado a fazer algo que aquilo você não tem sucesso, né? Uma coisa que as pessoas sofrem muito, uma fase da vida que as pessoas sofrem muito, é quando vai escolher, por exemplo, o que vai seguir, o que vai fazer. O lado profissional chega um tempo, por exemplo, está no terceiro ano e quer seguir uma profissão, mas não sabe o que é. A incerteza cria uma ansiedade muito grande, né, Paulo? Então, já algum tempo atrás você falou sobre a questão do tiro de guerra, né? Enfim. Eu acho que hoje eu percebo que falta nas escolas, às vezes, essa disciplina que poderia ser uma educação vocacional, Uhum. né? Para ajudar o aluno ali a discernir, né? Hoje você entra, não sei, pelo que eu conheço da escola hoje, você entra dentro da sala de aula, sei lá, se você for ansioso, você morre lá dentro querendo que a aula acabe logo para você sair da escola para ir embora. Porque eu lembro, no ano que eu fiz o último ano do ensino médio, já não formava mais em contabilidade e nem magistério. Uhum. No ano que eu formei foi o ano seguinte que só tinha uma história de científico que até hoje eu não sei o que é e nem sei o que é. Mas assim, pelo menos naquela época, a pessoa estudava já sabendo, poxa, na hora que eu sair daqui, pelo menos um curso de contabilidade eu vou ter. Se eu quiser seguir na área, bem, se eu não quiser, eu vou, né, vou ramificar, enfim. Mas hoje essa dificuldade de descobrir aí uma vocação, ela é muito difícil. Então eu acho que, né, a escola hoje Muitas poderia das coisas que a ajudar, gente cara. aprende na escola não se aplica na vida, né? Zero, Né? quase que zero, sabe? Assim, não radicalizando muito, mas quase que zero, né? Ô Paulo, a feira de Capelinha, várias pessoas já falaram várias pessoas que participaram aqui já falaram que a feira de Capelinha é uma grande escola profissional. Eu tenho adoração, eu tenho paixão pela feira, as pessoas sabem disso, é raro sábado que eu não vou lá, minha semana demora a passar para chegar o outro sábado, mas a gente fala assim, Guarda-Mirim direcionou, tal coisa direcionou, mas a feira de Capelinha é uma escola muito grande para grandes empresários que nós temos aqui em Capelinha, né? Que começou ali vendendo, você começou ali engraxando um sapato, vendendo um picolé, o outro começou já vendeu verdura na feira. Aquilo ali é uma escola, né? Porque vender é vender em qualquer lugar, né? Em qualquer produto. Então, cara, eu acho que dentro daquela feira livre ali, eu acho que muita gente tem muita história boa e até mesmo engraçadas para contar. Eu lembro que um dia eu estava lá engraxando o sapato, não me recordo quem que era o policial, e tinha uns outros garotos lá também engraxando com a gente lá e tal, e me cai uma bota de um policial para engraxar. E eu não sei que raio que eu arrumei com essa bota, que a bota dele era preta e já saiu de lá quase que mal. E o medo de ser preso depois estava que. E é tanto que eu acho que eu nem consegui entregar essa bota ao policial. Deixei, foi para um outro garoto lá entregar e vim embora, assim, entendeu? Mas assim, tem muita história bacana na feira ali, né? Tinha época que tinha 10, 15 caixotes de engraxate assim em volta lá do Seu Zé, do lado do mercado Seu Zé Neves ali. Mas tinha época que tinha dois, três, né? E assim, acho que às vezes alguns viam, né? Ah, não, eu quero fazer também e tal. Uhum. E mas a Feira Livre de Capelinha é uma escola a céu aberto, com certeza. É verdade. Paulo, aí você ficou esse tempo passando por essas empresas que você falou, e foi ainda você falou no início aí que você não nasceu, que o seu dom era de empreender. Foi a partir daí, depois dessa volta sua, que você resolveu empreender? Então, depois que eu vim de São Paulo, não acho que bem antes um pouco, eu tive a oportunidade de mexer com propaganda, né? Eu lembro a moto, É, né? Moto som. aí Capelinha não tinha, daí eu, assim, toda a vida eu fui meio ousado. Às vezes eu via alguma coisa lá fora que não tinha na cidade aqui, eu ficava tentando pescar alguma coisa. E eu acabei que falei, vou juntar o dinheiro aqui, comprar uma motinha. E na época foi até o Ladinho da Eletrônica Power que fez pra mim essa caixa de som.
Aí a gente bolou lá, fez uma caixa de som, a caixa, tipo assim, não tem noção do que é, fez uma caixa até muito grande, ficava até meio complicado de equilibrar em cima Uhum. da moto, E mas você é muito alto, né? grande demais, né? Então, aí eu comecei com a caixa de som com propaganda volante e assim, tudo nos primeiros dias é muita novidade. Então a gente quase que não dava conta nem de atender quem queria o comércio ali. Aí foi indo uma, duas, três, já chegou um momento lá, acho que deve ter umas 6 motos com som. E depois a gente criou uma revista, né? Uhum. Revista, antes era revista Márcia, depois revista Avisa. Enfim, fui aventurando nesse ramo da publicidade. É, Aí foi quando eu já estava trabalhando com as propagandas só da Avisa. Aí um belo dia o Sid Nelson, que já na época ele já tinha a construtora GB, né? Acho que ele veio dos Estados Unidos, montou essa construtora e tinha montado uma fábrica de fazer janela de alumínio. E essa fábrica ele fabricava janela de alumínio, vendia e também fabricava para colocar nas casas dele. Então eu até comprei umas janelas na mão dele para colocar numa casa que eu estava fazendo. E um belo dia o Toninho que trabalhava para ele chegou para mim e falou: "Olha, o Sid Nelson está pensando em vender a fábrica de esquadria. E ele mandou te oferecer." Eu falei: "Mas o Sid Nelson nem me conhece, como é que ele mandou me oferecer? Isso é jogada de vendedor que quer ganhar comissão." Ele falou: "Não, e tal, pediu lá para você conversar com ele e tal." Aí foi a. Falei: "Gente, mas comprar de que jeito, né? Porque é um troço caro. Eu tô Uhum. matando cachorro a grito. A gente passa apertado o ano inteiro, né?" Aí sentei com ele e falou: "Olha, tá a fábrica assim, assim e tal. É, tem uma renda, só que a turma que tá trabalhando comigo aqui, eles já estão, né, tá cansado, precisa de alguém que pega mesmo, que, como se diz, o dono pega e toca." E eu percebi que naquela época ele já não estava mais vendendo para fora, ele estava ficando com ela só por conta de fechar as casas para ele, né? Porque naquela época ele construía bastante, acho que Minha Casa Minha Vida estava no auge mesmo. Aí quando eu fui perguntar para ele questão de valor, sentado eu estava, sentado eu fiquei. Que eu não sei nem, na época, como diz, eu não sabia nem escrever aquele monte de número que ele pediu na fábrica. Aí eu falei: "Ô, Nelson, você tá falando sério ou você tá brincando?" Ele falou: "Não, é isso mesmo e tal, mas a gente combina, eu te dou condição, você compra o material na sua mão, não sei o que, não sei o que." Eu falei: "Sid Nelson, então eu vou pensar." E eu vou pensar que eu fui embora pra casa com aquilo na cabeça. Aí eu comecei a pesar sobre a questão assim de mercado, o mercado de trabalho hoje na área da construção civil tá bombando, né? Por que será que ele está vendendo esse negócio? E falei: "Gente, da onde que eu vou tirar dinheiro? Não tem como pagar." Acho que na época era 250 mil. Em 2000 acho que 2013 parece. Era muito dinheiro, Considerável. né? Aí ele propôs pegar uma casa que eu tinha e fez lá mais umas parcelas e ficou tendo um crédito para pegar de material para pôr nas casas dele. E eu sem entender nada do ramo, cara. Esse dia eu acho que alguém tinha que me internar e colocar uma camisa de força. Eu falei: esse cara, a NASA tem que estudar ele. Porque era muita loucura você aventurar num negócio caro, você não conhecia nada do ramo, você simplesmente estava só vendo assim, o movimento do mercado. Você via que tinha um lugar para aquilo, mas você não sabia nem por onde começar, né? Tinha uns meninos que trabalhavam lá. Hoje eu fico pensando: se eu compro esse negócio hoje e amanhã os meninos falam: "Ah, vamos mexer com isso mais não?" Vou embora. Aí eu tava. Tinha que enterrar vivo, porque nem morto não servia. Aí negociei mais ele e as compras que ele foi fazendo na empresa. Acabou que chegava no final do mês, a gente ia acertar, ele tinha que me voltar, não era nem eu que tinha que pagar ele. E veio essa luta, sabe? Eu comprei essa. Hoje eu ainda não tive com ele, não, mas eu ainda quero encontrar com ele uma hora e perguntar pra ele onde é que ele arrumou tanta sucata, tanta porqueira pra me vender, pra ele dar peso. E até hoje eu acho que se a gente rodar lá no depósito, lá na fábrica, ainda deve achar algum. Te vendeu refugo. Nunca vi aquilo na minha vida.
Tem hora que eu olho no espelho e falo assim, meu filho, você é bobo demais, da onde que você veio? Mas assim, aí acabou que eu comprei a ideia dele, né? Ele me deu crédito, então assim, sou muito grato ao Sidney, gosto muito da pessoa dele. E graças a Deus fomos mexendo. Tinha dia que você tinha que cortar um dedo para emendar o outro, né? Aquela luta de iniciante e aproveitava o crédito, na verdade nem crédito não tinha, ele que passou o crédito dele pra gente no fornecedor. E logo depois nós já mudamos ali para a Rua Rio Branco. É, no início tudo era muito, a gente chegava na frente da loja, você não via nada, só um castelo de fantasma lá dentro, você entendeu? Mas dessa forma eu fui aventurando. Logo depois eu já resolvi também parar com a publicidade. Falei, gente, eu tenho que focar em alguma coisa, eu tenho que focar nisso aqui, porque senão não vai. Eu, assim, já isso eu nunca consegui. Tem pessoas que conseguem empreender em 4, 5, 6 negócios, né? Administrar mais de um negócio. Esse aí eu nunca consegui fazer. Até já tentei, né? E não deu certo, mas nunca consegui. Então, assim, fui, fui acreditando nesse negócio, né? Minha esposa também, assim, muito, muito de oração e a gente rezando e trabalhando juntos. E graças a Deus, nós agora estamos caminhando para o 11º ano, né? Depois que nós estávamos trabalhando ali na Rua Rio Branco, eu fiz amizade com o Zanin da construtora. Aí o Zanin estava com o terreno, eu tinha comprado um pedaço do terreno logo aqui na saída de Aricanduva, que era do seu Zezito Soyé. E um dia a gente conversando, ele falou, moço, tô com o terreno lá, vou vender um pedaço lá, então você não quer comprar um pedaço para você montar a fábrica lá? Pois, Zanin, se você não estiver precisando nem do terreno e nem do dinheiro, eu sou candidato. Ele, não, a gente combina, não sei o quê. Aí eu fui lá, olhei mais ele esse terreno assim, sem muito entusiasmo, né? Porque não tinha condições. Aí chegando lá, ele falou, ó, eu tenho esse pedaço aqui de 4.000 metros quadrados, eu te vendo aqui por 150 mil. Você disse que tem um lote, eu pego o lote na troca, E aí tava construindo um prédio no centro, não, eu pego o resto tudo em vidro. Aí eu falei, beleza, vou ver se o dono da fábrica me der o vidro de graça, aí nós corta, porque todo jeito tem que comprar o vidro. E mas aí deu certo, eu negociei com ele. Outro cara também que assim, eu deve uma obrigação muito grande. Deus sempre coloca os anjos na nossa vida, igual você, né, você colocou aí. Que acreditou, deu crédito e logo quando eu comprei dele, eu lembro que quando a gente foi derrubar lá o café, eu levei minha mãe lá nesse lugar. Falei, mãe, a senhora lembra um dia que a gente saiu para colher café e tal, de manhã cedo, e nós viemos justamente aqui para a fazenda do seu Zezito. E nesse lugar aqui, que nós estamos hoje, eu era criança, tinha lá uns 9, 10 anos de idade, a gente estava aqui colhendo café e nunca passava pela cabeça da gente que o futuro que a Deus pertence, um dia a gente estaria aqui, né? Você é dono daquele pedacinho. Você, aquele, né, tá montando empreendimento, trabalhar ali. Então, às vezes eu paro ali hoje, no decorrer do dia ali, sabe? Fico contemplando a graça de Deus, né? A beleza de Deus, as bênçãos de Deus na vida da gente. E depois que eu comprei lá esse negócio do Zanin, terminei de pagar, e aos poucos a gente foi construindo. Fui construindo, depois o Zanin me vendeu mais um outro pedaço, eu peguei esse pedaço, fatiei em lotes, fui vendendo lote, construindo né, a estrutura lá hoje. Ainda não está 100% acabada, mas hoje a gente, né, nós trabalhamos na sede própria. Então, assim, tudo é graça, tudo é graça de Deus mesmo. Ô Paulo, o Lafayette falou aqui comigo um dia participando, Lafayette da Retífica, que empreender é fácil e que as pessoas têm que acabar com o medo de repente procurar um empréstimo, ver, analisar, fazer análise do mercado para poder entrar naquilo. Que tem que ter, a pessoa precisa ir, que fácil que depende justamente das pessoas se dedicarem. Você acha que está faltando justamente essa dedicação, a pessoa ter visão e dedicar aquilo que é o sonho? Jailson, eu acho o seguinte: existem pessoas que nasceu para ser comandantes.
para ser líderes. E existem pessoas que nasceram para ser comandadas. Só que essas pessoas que nasceram para ser lideradas ou comandadas, muitas dessas pessoas começam a desenvolver, né, que querem, começam a desenvolver esse talento que às vezes está preso dentro dela. Precisa existir sim, né? As pessoas que acreditam, as pessoas que buscam. Até certo ponto eu concordo com o que o Lafayette falou, mas até certo ponto também eu percebo que o mercado ele machuca muito, muito. Ele machuca muito as pessoas, os empreendedores. Quando eu digo machuca muito, pela questão assim de eu tive conversando ontem de manhã numa reunião com um advogado que a gente está, né, desenvolvendo um outro projeto. E é o que ele falou e o que a gente sempre sabe. O Brasil hoje ele é muito moroso para você, para quem quer empreender, quem quer investir no mercado, né? Existem investimentos pequenos, médio, grande, né? Oportunidades tem no mercado, né? Tem aquelas pessoas que não querem, que não aceitam o não como resposta. Então elas criam suas, né, buscam essa forma de criar suas oportunidades. Igual o Lafayette falou, o banco está aí, né? Os bancos estão aí para emprestar. Só que eu sou um cara que eu não sou muito a pessoa certa para falar de dívida e de empréstimo de banco, não, que eu sou meio medroso nessa área, sabe? Eu acho que assim, se eu tivesse se eu fosse um pouquinho mais corajoso para essa área, para buscar esse tipo de recurso, às vezes a gente estaria num outro patamar, você entendeu? Mas, como se diz, os investimentos bancários, eu acho que eles são para isso, né? Para pessoas que têm coragem, para pessoas que buscam conhecer a forma certa de fazer isso aí. Mas eu vejo que hoje, por exemplo, Capelinho hoje é uma cidade das oportunidades, Jailson. Eu, por exemplo, eu trabalho nesse ramo de construção civil, mas assim, a minha cabeça fica como se fosse um computador buscando informações. E vejo N oportunidades de investimento na cidade. Você entendeu? Eu vejo Capelinha hoje no patamar que está. Hoje tem várias e várias oportunidades de investimento no mercado. Com pouco recurso, com muito recurso, né? Mas tem oportunidades aí para quem quer empreender, para quem quer investir. É fácil isso? Não é fácil. Eu até falo, todos nós que estamos em pé, nós precisamos tomar cuidado para não cair. Todo mundo que está em pé, como se diz, precisa tomar cuidado, né? Porque hoje a gente, você tem 10 anos que está no mercado, você já está imune, zero. Parece que quanto mais a gente dá passos, quanto mais o tempo vai passando, maior é o risco, né? Maior é aquele risco de dar errado. Já teve algum momento, Paulo, que em um dos seus empreendimentos, você foi para casa, deitou a cabeça no travesseiro e falou assim, amanheço amanhã quebrado, amanhã não... Daquele medo, sabe? De, nossa, não vai dar certo, nossa, eu acho que eu dei um passo errado aqui. Já teve algum momento assim, de você ter medo? De quebrar não é porque a gente anda quebrar 365 dias por ano. Fala sério, moço, fala sério. Ô Jailson, eu acho que até mesmo na empresa que a gente está hoje, eu, assim, até hoje eu não tenho, assim, aquela segurança da certeza, né? Que não vai dar É uma certo, coisa que vai dar quase ninguém tá certo, tendo, né, Paulo? Assim, né? muitos encargos, muita dificuldade. Você hoje sabe que seu funcionário tá lá hoje porque ele veio trabalhar, mas amanhã, de repente, ele pode não ir. Você abre uma vaga, você quer expandir, às vezes você pega uma construção aí grande para poder atender, para colocar os vidros, fazer tudo lá. Aí você fala assim, não, preciso contratar mais um. Aí você vai no mercado e não consegue achar a pessoa que queira trabalhar. Está sendo um grande entrave para tudo. Ô Jailson, eu não sei quantos dias, sei lá, já deve ter meses que nós estamos divulgando currículos, né, na internet, gente, estamos contratando, estamos contratando. Aí tem, às vezes chega pessoas lá, primeira coisa que pergunta é,
Engraçado, esses dias a pessoa mandou um currículo e perguntou assim: você tem alguma vaga de emprego para trabalhar em casa, home office? Hum. Você entendeu? Não, mas a resposta é clara, tem, ué. Se for instalar os vídeos, for ir na sua casa, dá, ué. Então, assim, quais que são os benefícios, quais que são os direitos, né? Qual que é o salário? Eu, na minha época, por exemplo, é logicamente que ninguém vai trabalhar de graça, a gente precisa, né? Mas na minha época, quando a gente tinha uma oportunidade de aprender algo, de emprego, a gente acabava que, assim, não tinha nem coragem de perguntar quanto que ia ganhar. Não tinha nem coragem, né? Mas hoje, como se diz, o mercado tá muito mudado, né? Nós estamos agora com uma política dentro da empresa que é o seguinte: estamos contratando caráter e treinando profissionais, né? Uhum. Porque a gente ficava muito focado em contratar pessoas com experiência, É, isso, né? isso o que mais machuca as pessoas que querem trabalhar é quando ele não tem oportunidade de aprender. Porque hoje poucas pessoas têm paciência para ensinar e poucas pessoas têm justamente esse tempo, que às vezes ele quer que a empresa deslanche logo e ele contratando as pessoas que já saibam fazer o serviço. Mas analisando por outro lado, o ensinar, o capacitar é melhor que você coloca do seu jeito, não é? Então, de um breve tempo para cá, nós estamos com essa política, sabe, Jailson? Inclusive, nós colocamos agora, recente, na internet, contratando pessoas, né, sem experiência, primeiro emprego. Porque, assim, quem sabe fazer o serviço, o profissional que tem experiência, né, ele já chega dentro da sua empresa querendo impor, né? Já Uhum, chega no trabalho, não, eu trabalho assim, tem que ser do meu jeito. Não. Todo lugar tem regras, tem uhum, limitações. Então, é, eu acho que é um outro caminho agora que nós estamos tomando. Inclusive, já uhum. contratamos algumas pessoas e recentemente, já isso também, nós estamos fazendo algo que eu acho que poderia até ser uma dica para outros companheiros aí no ramo empreendedor, é de dar oportunidades para as pessoas que o mercado vira as costas, sabe? Hoje nós temos dentro da empresa 5 profissionais, 5 pessoas que trabalham conosco, entre albergado, pessoas que saíram da FAMAR, que estão, né, naquela fase Eu de, gosto muito disso. naquela fase de recuperação. E assim, até então são pessoas que têm me surpreendido muito, sabe? Uhum, É, eu acho que, eu até brinco que a empresa ela vai tomar um certo rumo que às vezes a maior parte do nosso quadro de profissional vai ser essas pessoas. Porque às uhum, vezes são pessoas que batem na porta do mercado de trabalho, e o mercado de trabalho vai virar as costas para ela. Quem é que vai querer dar trabalho para uma pessoa que acabou de cumprir pena ou que ainda está cumprindo pena, uhum. né? Igual tem uma realidade nossa lá, o cara, a mãe dele pediu para a gente a oportunidade e a gente abraçou, né? Essa ideia. Quando foi recentemente, ele chegou muito feliz lá dentro do trabalho, que ele ia ficar até acho que 2026, parece, né? No albergue, e quando é agora foi reduzido para junho agora, por bom comportamento e porque conseguiu um trabalho fixo, Uhum. né? Então, assim, eu acho que a gente precisa também fazer a nossa parte, É verdade. né? É interessante, Paulo, eu acho assim, eu até fico feliz que o Memória Positiva ele tem tido esse alcance de mostrar atitudes como essa da Visa, como no da semana passada, que foi o Kim que teve participando da entrevista, logo a seguir o Jean me ligou da FAMAR, falou assim, Jailson, me deu um start aqui, ao ouvir o Kim aí, de repente o Kim dá um curso pra gente lá de mecânica, pros internos lá, pros recuperandos lá da FAMAR, e eu falei, nossa, fantástico, no próprio no domingo eu já levei o Kim lá, o Kim olhou, viu a estrutura, já se disponibilizou, para essas pessoas, eles precisam não é ter uma nova oportunidade. É muito fácil você falar assim, fulano de tal bebe, ele precisa recuperar, ele precisa tratar, fulano de tal cometeu um crime. Porque existe, eu falo que tem uma diferença muito grande do bandido e do criminoso. Criminoso, qualquer um de nós podemos ser a qualquer momento da vida. Numa discussão acirrada de trânsito, num momento de cabeça quente, qualquer pessoa pode se tornar um criminoso. O bandido é aquele contumaz, que ele não quer recuperar. Hoje ele comete um crime, ele fica preso um tempo, sai, comete outro e vai, e ali ele quer levar a vida bandida. Agora a pessoa que cometeu um crime ali e ele quer recuperar,
quer dar a volta por cima, né? Sim. é preciso ter mãos aqui fora, porque se ele vier aqui fora e não tiver ninguém para abraçar ele ali, para dar um emprego, ele vai cometer outro crime. Eu já entrevistei no Tarde Legal uma vez, esqueci o nome dele aqui agora, um cara que mora na região metropolitana de Belo Horizonte, que ele faz eventos com estruturas metálicas, shows, palco, essa coisa toda. A mão de obra dele é 100% de albergados. 100% de albergados. E a partir do momento que você faz isso, é um lado social muito bom e que eu falo o seguinte: os clientes precisam dar preferência para as empresas que têm essa atitude de reconhecer. Eu lembro o Lafayette da Retífica um dia, tinha um rapaz que estava cumprindo pena em Capelinha, de Genipapo de Minas, a família entrou em contato comigo, me conseguiu um emprego para ele. Liguei para o Lafayette, não, na hora. Pode mandar me procurar. Ficou trabalhando, excelente profissional com o Lafayette, terminou a pena dele, foi embora. Mas se você não abraçar, você não recupera a pessoa, né, Paulo? E assim, são pessoas, Jailson, igual tem um rapaz lá mesmo, ele é até tio meu, irmão do meu pai por parte de pai. Ele passou pela FAMAR e hoje ele trabalha comigo, acho que já está indo para uns 2 anos. Ele já até teve trabalhando comigo no início, né, quando a gente estava no centro, mas ainda estava, era muito jovem, muito novo, né, muito desajuizado. E passou pela FAMAR e me pediu, né, me ajuda de novo, me dá mais uma oportunidade. E assim, hoje é um cara extremamente diferente do cara que eu conheci antes. Uhum. Você entendeu? Já assumi posto ali de postura de liderança, Ele fazia um trabalho né? brilhante lá na FAMAR, né? Sim, acho que ele foi coordenador lá, Coordenador, fazia um trabalho brilhante. foi coordenador. E tem outros também que saiu de lá, que tá com a gente, entendeu? E assim, se Deus pudesse sempre mandar pessoas dessa forma, né? Esse ano nós tiramos o ano dentro da empresa como meta de trabalhar na nossa parte organizacional. Organização de produção, organização de agenda de serviço, organização na parte administrativa. E assim, sempre pedindo Deus ajuda a organizar, porque né, a empresa aos poucos está crescendo e se a gente não se organizar, a gente perde a mão. E Deus tem mandado pessoas diferenciadas para trabalhar conosco. Então eu percebo que em um determinado momento a gente vai estar, sabe, com uma equipe nova, uma equipe bem, né, bem engajada mesmo. E hoje, por exemplo, tem uma menina que é gerente nossa lá hoje, ela desempenha um trabalho muito, muito bacana dentro da empresa, né? Então, assim, eu acho que lá dentro, enquanto Deus estiver nos dando essa graça, a gente tem espaço para estar recebendo, né, pessoas, pessoas bacanas. E por incrível que pareça, essas pessoas, quando elas decidem a dar né, uma volta mesmo por cima aí, fazer um giro de vida aí, são pessoas que são pessoas gratas, gratas a Deus, Uhum, gratas à vida e compromissada. uhum, Tem um rapaz mesmo que veio de São Paulo que está trabalhando com a gente. Ele ele sai lá do Piedade de a pé, né, e vem trabalhar aqui. Pontual, sabe? Também tem um bom conhecimento, mas também estava precisando de uma oportunidade, uhum. né? As pessoas, Paulo, quando abrem as portas para poder ajudar e o outro quer receber, se abre para receber aquela oportunidade de fazer valer, se tornar merecedor dela. Eu vi uma vez um vídeo de um padre falando, não sei de qual cidade do Brasil, ele falando que tinha um rapaz que ele já tinha furtado a igreja várias vezes. Já tinha furtado a igreja várias vezes. Ele sabia que era ele, o cara já tinha ficado preso e tal. E um dia esse rapaz estava na porta da igreja, parado na porta da igreja, e o padre vendo ele de longe. Aí o padre conta que pediu o pessoal para poder entregar a ele aquela cestinha para ele fazer a coleta na igreja. E entregou, disse que o cara ficou trêmulo sem entender. Falou, mas o padre, eu já roubei tanto naquela igreja, no entorno, que é uma cidade pequena. E ele fez a coleta. E esse ato dele ter feito essa coleta nesse dia, entregado, ele não conseguiu tirar nenhum dinheiro dali, ele não tirou.
e ele notou que alguém estava dando uma oportunidade para ele, que ele precisava mudar de vida. Então, eu vi um vídeo disso há muito tempo atrás, eu achei uma coisa tão bacana, porque é fácil demais apontar o dedo, mas quando você aponta um para frente, tem quatro apontando para você. E as pessoas se negam muitas vezes a dar oportunidade. Quem sai, às vezes, de um centro de recuperação, quem sai de uma cadeia para poder ir para a rua, ele sai na incerteza total. Se ele não tiver uma oportunidade, você vai ter um bandido para sempre. Você vai ter uma pessoa não recuperada, às vezes, de um vício para sempre, por falta de oportunidade. Então, eu até acho que eu já cheguei a conversar com o Jean muito rápido sobre esse assunto. Falei, Jean, poderia, às vezes, quem sabe, é, procurar algum responsável pela associação comercial, né? Tentar fazer contato com as empresas aí, porque você pega um passarinho, prende ele na gaiola por muitos anos, a hora que você solta ele, ele fica sem saber para onde vai, sem saber o que fazer. Às vezes, até volta, quer voltar para dentro da gaiola, Hum. né? E eu acho que, né, Capelinho hoje tem muitas empresas. Eu acho que se a gente conseguir pelo menos cada empresa fala, não, vou abrir uma vaga, né, para uma pessoa, né, para ajudar, eu acho que a gente consegue sim fazer um trabalho bacana. Paulo, você é uma pessoa de muita fé, né? Graças a Deus, não é do tamanho de um grão de mostarda ainda, mas busco, como se diz, acreditar em Deus, porque sem Ele não podemos fazer nada. Uhum. Você é frequente na igreja. Você teve na música um tempo, igual nós falamos tempos atrás, mas na igreja você já participa também? Ainda dá umas brincadas com a música? Ô Jair, quando não tem ninguém para fazer, Aí sobra pra quando você. falta todo mundo, aí eu fico tipo Severino, ajuda aqui, ajuda ali, Uhum. mas assim, eu gosto de brincar assim. Qual a maior dificuldade você teve para empreender, Paulo? Eu já uso o medo. O medo é, não só tive, como eu ainda tenho até hoje, sabe? O medo, a insegurança. É, às vezes esse medo já, né, já me ajudou alguns aspectos, em alguns sentidos, alguns momentos. Mas hoje a maior dificuldade que eu tenho hoje, que eu enfrento, é esse medo. Medo de. O medo do amanhã, o medo dessa insegurança jurídica que a gente vive hoje no país, né? É, hoje você contrata uma mão de obra nas melhores das intenções, né? Quando começa é meu bem para cá, meu bem para lá, né? Quando precisa encerrar, né? O problema é grande. Então, assim, eu acho que hoje a maior dificuldade que eu já enfrentei, que eu enfrento até hoje, é esse medo mesmo. O medo, ele é, em alguns pontos, ele pode ser benéfico, né? Porque às vezes o sujeito de coragem demais, ele vai tentar pôr o chapéu onde a mão não alcança e faz, às vezes, loucuras. Mas também ele trava muitas pessoas. As pessoas têm a ideia, falam assim, olha, se eu montar tal coisa, dá, se eu montar tal coisa, dá. Mas ele não anda, não caminha com aquilo e acaba não dando, né? Então, cara, eu acho que, pra ser sincero, eu já até cheguei a pensar várias vezes em procurar um parceiro. Às vezes um parceiro que equilibrasse esse medo, né? Às vezes um parceiro ali dentro da empresa, um cuida de uma parte, outro cuida de outra. Mas eu acho que com medo ou sem o medo, eu prefiro com medo, Uhum. né? Porque igual você falou, e às vezes o caboclo sem medo, com muito crédito, né? Com muita, ou às vezes a gente acha que tem aquele crédito, você acha que porque tem um CNPJ, você começa a querer massagear demais o ego, a vaidade. Isso eu tento me policiar muito nisso aí, sabe? A gente não vê, a gente vê que, claro, você melhorou, é visível o crescimento da sua empresa, em todas as vezes você mexeu, mas você não é uma pessoa de ficar ostentando muito, não, né, Paulo? Você leva uma vida regrada da mesma forma, mantendo a simplicidade que você sempre teve desde o início, pelo menos desde quando eu te conheço. Já isso eu acho que nessa vida a gente não. Nada que a gente tem, que a gente acha que tem, supostamente tem, não é, né, não é da gente. Eu sempre peço a Deus sabedoria para me ajudar a governar em tudo e em todos que Ele me confiou. E eu acho que, né, tem muitas. Às vezes as pessoas brincam, dinheiro não aceita desaforo. Quando você tem, ainda mais quando você não tem. Então eu acho que esse negócio de vaidade, eu já, sinceridade, eu não tenho muita vaidade comigo nessas questões de ostentação, de aparecer. Eu acho que
como se diz, use para o que for necessário e pronto. Eu acho que esse negócio de ostentação e vaidade aí, eu acho que na hora que eu ganhar o prêmio da Mega, eu não vou Aposto falar que com nem ninguém. jogar, joga, né? Vou falar com ninguém, mas pode ser que às vezes haja alguns sinais por aí. Paulo, sua família para você. Já isso hoje, minha família, assim, foi um dos presentes que eu pedi para Deus e que Ele me concedeu, né? Fiz agora no último mês 18 anos de casado. Já enfrentamos, eu e minha esposa, nós enfrentamos, assim, situações que é só mesmo por Deus. Você fala, não, aqui já não tem jeito mais, né? Na época que ela adoeceu, ela precisou de ir para a mesa de cirurgia, eu achei que como eu até brinco, ela já tinha até feito o plano funerário lá com o seu Duca na época. E na época que ela adoeceu, nós tínhamos só a Clara, né, a primeira. E Deus nos deu a graça, nós demos a volta por cima ali. Deus concedeu a ela saúde de volta. Depois nós tivemos mais 3 filhas, né? Sou pai de 4 meninas. E eu trabalho fora, né, como provedor, que é o papel do homem, ser provedor da casa. E a minha esposa fica em casa cuidando das nossas filhas, né? Então ela cuida assim de uma forma ímpar na vida das meninas, principalmente as 3 menores. Escola, catequese diária, né? Hoje, assim, graças a Deus, a gente conversa com as pequenas principalmente, elas têm, assim, pela idade delas, um conhecimento muito diferenciado em relação à fé, em relação a Deus, né? E eu acho que nós precisamos criar os nossos filhos para o céu, né? Porque nós estamos aqui é de passagem. Eu acho que o pai, quando ele tem uma boa intenção e cria os seus filhos com esse intuito de entregá-los para o céu, eu acho que a gente não precisa preocupar com mais nada nessa vida, né? Porque eles crescem ali na sabedoria, crescem na educação, crescem sabendo respeitar os seus limites e os limites dos outros. Então, assim, quando eu até brinco, aconteceu qualquer coisa no dia, vai embora para casa que você tem lá uma família que está te esperando. Bacana. Paulo, quero te agradecer muito essa oportunidade da gente conhecer um pouquinho mais da sua história, da sua luta, da sua vitória. Desejar pleno êxito, te parabenizar por essa ação de estar ajudando a recuperar pessoas, porque assim, eu acho que a maior empresa são as pessoas. Porque se você não tiver as pessoas, não tem empresa que flua. Então, desejar pleno êxito para você e te agradecer por ter aceitado nosso convite. Eu que agradeço, Jailson, como se diz, espero que esse bate-papo aí possa, né, ajudar de uma forma ou de outra quem está do outro lado do rádio, do outro lado da tela. E, assim, agradecer muito primeiramente a Deus, porque sem Ele, zero, não poderia fazer e nem posso fazer nada, né? Agradeço depois os meus pais, minha família, minha esposa, as minhas filhas e também os meus companheiros de trabalho, né? Porque eu acho que o verdadeiro líder é aquele que dá crédito aos seus liderados. Ninguém lidera sozinho, ninguém. Se você não tem ninguém para liderar, você não é líder. Então, assim, eu acho que chegar onde a empresa chegou hoje, aonde nós almejamos, primeiramente Deus e depois o nosso trabalho em equipe, né? Então, assim, cada um dos companheiros de trabalho, eles têm os méritos, inclusive aqueles que já passaram pela empresa, né? Pessoas que já passaram pela empresa como companheiros, como funcionários, e os que estão com a gente. Eu acho que cada um tem sua responsabilidade, tem seu crédito, merece o meu respeito, a minha gratidão. E, como se diz, estamos juntos até o momento que Deus quiser. Falei com o Paulo Alves, da Avisa Esquadrias e Vidros, que participou conosco aqui do Memória Positiva, que volta no próximo sábado. Repórter Jailson Pereira para a Rádio Aranãs. Memória Positiva. Por trás da vitória, teve a luta.